Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Continuar falando sobre a canonização da Bíblia, né, que a gente falou no vídeo passado. Se você quiser acompanhar ali a formação do cânon bíblico, o que a gente tem falado, tem um vídeo que a gente postou antes, que é sobre como foi formado o Antigo Testamento e agora como foi formado o Novo Testamento, né? E diferente, né, quando fala de cânon, né, é aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é sobre, quando falamos sobre cânon, é a lista de livros inspirados, né? Porque a Bíblia, ela não é um livro só, é um livro que contém vários livros. A própria palavra Bíblia significa biblioteca, né? Então, para os protestantes são 66, né? E para outras tradições tem alguns a mais, mas enfim, para nós protestantes são 66 e temos justificativas para isso. E quando se trata de Antigo Testamento, já explico também um pouquinho sobre isso ali, tá? Quando se fala de Novo Testamento, é diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi formado ao longo de séculos, né? Séculos e séculos. Já o Novo Testamento foi escrito num período curto de apenas um século ali, entre o ano 45 e o ano 100 depois de Cristo, né? Então, um período ali foi desenvolvido por meio de décadas. Diferente, é muito mais rápido. A construção também é mais curto, né? Um ponto importante, os autores bíblicos do Novo Testamento eram os apóstolos ou pessoas diretamente ligadas a eles, como Lucas, que é ligado a Paulo, discípulo de Paulo ali, e Marcos, né, por exemplo, discípulo ali de Pedro, né? Então nós temos ali essas duas figuras que não são apóstolos, mas estão diretamente ligadas. Houve uma cotação apostólica na redição desses escritos, assim, segundo a tradição, segundo cremos. E foram produzidos para instruir, esses livros foram produzidos para instruir e encorajar as igrejas no Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde cedo, esses documentos circulavam entre as igrejas ali, né? As cartas, os evangelhos, enfim, né? E um ponto importante é principalmente esse reconhecimento na igreja primitiva, né? De a igreja como um todo abraçar os escritos como palavra de Deus, né? Então a igreja, já no primeiro século, utilizava as cartas de Paulo e os evangelhos como escritura sagrada, né? Nós temos ali a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 24, ele vai dizer o seguinte, olha só: eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos, né? Então esse incentivo de ler aquela carta que ele estava enviando para todos os irmãos da comunidade dos santos. E em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 16, vai dizer o seguinte: pois depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida à igreja dos Laodicenses. E procurai também ler também a carta de Laodiceia, né? Então, esse incentivo, o apóstolo Paulo incentivando a igreja. Leiam uns as cartas dos outros, né? Para que vocês possam continuar crescendo nessa doutrina, né? Então, era uma importância ali para o Novo Testamento, para os apóstolos, né? Algo muito importante a ser destacado é que as escrituras apostólicas dos apóstolos eram colocadas no mesmo nível também do Antigo Testamento. O Novo Testamento não é superior, é um período diferente da revelação, onde vai trazer mais clareza para o Antigo Testamento, né? É como se a revelação, a gente fala da teologia, que a revelação ela era progressiva. Então, ao longo da história, a revelação vai ganhando mais peso, mais corpo, mais sentido e tudo mais. Vai ganhando mais camadas, vamos dizer, né? E nós consideramos o Novo Testamento a que vai dar cada vez mais solidez também para o Antigo Testamento. Então, isso é uma coisa importante a gente entender. E os apóstolos consideravam o que estava sendo produzido por eles de igual importância como o Antigo Testamento. Então, nós temos ali a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, olha só que Pedro vai dizer: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fez em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, aos quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como também fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando acerca daquilo que o apóstolo Paulo tem produzido
né, para a igreja, né, falando que esses textos são importantes, né, Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, e que os insolentes, por não entenderem, eles distorcem esse texto também como fazem com as demais escrituras. Então, o apóstolo Pedro está colocando as cartas de Paulo como demais escrituras, está incluindo com os outros textos considerados escrituras, como o Antigo Testamento e afins. Então, isso é uma coisa importante de a gente estar olhando, né? Então, nós temos essa confirmação apostólica com relação aos livros, e então, aos poucos, a igreja primitiva foi coletando esses livros, né? Essas cartas, os evangelhos, essas narrativas, e considerando elas como palavra de Deus, palavra de Deus. Então, tem alguns critérios também usados para poder estabelecer se esse texto é um texto divino ou não, é inspirado por Deus ou não, né? Um critério muito importante é a autoria apostólica, né? Escritos por apóstolos ou associado a eles, né? Outro ponto importante é a ortodoxia, a doutrina em harmonia com o ensino de Jesus e da fé transmitida. Então, tem que estar casando com as coisas ali, né? Ali tem que ter coerência, né? E o outro ponto que é extremamente importante, que é o uso contínuo, universal, as igrejas como um todo, utilizando esses textos como palavra de Deus, né? E também uma coisa muito importante, né, que envolve muita fé, que é o testemunho interno do Espírito Santo, né? A convicção da igreja de que aqueles escritos eram inspirados por Deus realmente, né? E outro ponto que a gente pode estar falando sobre o processo histórico de reconhecimento, né? Vamos lá. No começo da igreja não havia um documento formal que constatasse uma lista dos livros reconhecidos pela igreja como inspirados. As coisas funcionavam de forma mais orgânica e sem muita estrutura. Mas ao longo da história houve necessidade de formalizar aquilo que já era uma realidade nas igrejas, já era cotidiano esse uso, por conta dos grupos heréticos, pessoas que pregavam de forma contrária àquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que o Antigo Testamento ensinava, e completamente contra a doutrina já ensinada, o ensino de Jesus. Então, por conta dos ensinos heréticos, que pregavam doutrinas diferentes que os apóstolos haviam anunciado, e do número gigantesco de livros apócrifos que não tinham autoria apostólica, tinham heresias e doutrinas estranhas e tudo mais. Por conta disso, houve alguns concílios que buscavam, alguns líderes da igreja que buscavam colocar de forma mais clara aquilo que é inspirado e aquilo que não é. Então, já no segundo século, a gente já tem ali uma lista parcial do cânon, né? O cânon chamado de cânon Muratori, que foi escrito em 170 depois de Cristo, né? Que incluía quase todos os livros atuais que a gente tem no Novo Testamento. Os pais da igreja, como Irineu, Orígenes, Tertuliano, etc., citavam quase todos os 27 livros do Novo Testamento como escritura, e os concílios regionais da igreja, como a de Hipona, em 393, e em Cartago, em 397, apenas confirmam aquilo que já era uma prática da igreja, estava acontecendo ali, a igreja usando aquilo lá, os 27 livros do Novo Testamento reconhecidos pela comunidade dos santos. Então, é algo importante. E para a gente fechar essa parte do cânon do Novo Testamento, é importante que a gente tenha os 27 livros que temos hoje, os 4 evangelhos, Atos, as 21 cartas e Apocalipse, foram reconhecidas pela igreja como inspirados por Deus. O processo não foi uma invenção, a gente não foi pegar, vamos pegar e vamos decidir o que é. Não, vamos ver o que a igreja tem. Então foi um processo orgânico, então foi algo natural. E o Novo Testamento é, junto com o Antigo Testamento, a regra de fé e prática dos cristãos, e confiável e suficiente para que a gente possa compreender a fé e ser instruídos na salvação. Então, meus queridos, é basicamente isso, a formação do cânon do Novo Testamento. Se você discorda, deixe nos comentários. Se você concorda, também deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você não gostou, deixe um dislike.
E é isso. Se você quiser, se inscreva aqui no canal. E é isso. A gente começou falando muito sobre música no começo do canal, agora a gente está falando sobre teologia. E não sei se vou conseguir conciliar essas duas coisas, música e teologia, porque teologia tem tomado grande parte da minha vida. Mas, às vezes, né? Pode ser que eu traga alguma coisa de música, né? E, enfim. Tamo junto, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E é isso.